Irmãos, nós vamos ter um momento de oração, não é? Antes de nós lermos a palavra de Deus. Eu não sei como que você está. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens, chamada Reconstrução. Daqui a pouco eu vou compartilhar com você aqui alguns slides, e você vai poder visualizar melhor. Mas eu queria que você orasse agora pela sua vida especificamente. Que essa caminhada que nós vamos começar hoje, 10 mensagens, que de fato você e eu estejamos abertos para aquilo que o Espírito Santo vai semear na nossa vida. Eu sempre falo isso, sempre que a palavra de Deus é pregada, nós temos uma responsabilidade, ou nós aceitamos aquilo com fé, ou simplesmente nós não aceitamos com fé e aí nada acontece. Então quero orar por você, por mim também, para que essa nossa caminhada que vai durar aí 10 domingos, seja um período de reconstrução. De tempo em tempo nós precisamos reconstruir. E ao longo da nossa trajetória, essa ideia da reconstrução vai ficar mais clara no seu coração. Coloque sua vida diante de Jesus. Talvez você tenha certas dificuldades, coisas que te impedem de avançar. Talvez o seu passado, talvez algum trauma, talvez algum bloqueio. Eu queria que você colocasse tudo isso diante de Jesus e pedisse para que de fato Ele fale ao seu coração. Vamos orar? Vamos fazer diferente? Fica de pé mais uma vez, depois você vai poder dormir tranquilo aí sentado. Estou brincando. Se o povo dorme eu acordo, né? Ora pela sua vida aí. Pai, abençoa a nossa vida, fala ao nosso coração, que esse período em que estaremos meditando acerca de verdades tão importantes, transforme a nossa vida, nos transforme de dentro para fora, trata o nosso coração, cura o nosso passado, cura os nossos traumas, nos ajuda a avançar daqui para frente e experimentar a vida abundante que Jesus nos oferece. Nós oramos assim no nome dEle, amém. Ainda de pé, ore com alguém agora, peço que você se ajunte com alguém aí para orar junto, pode ser de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, não tem problema, mas queria que você orasse com alguém, peça para que o Espírito Santo ministre na vida do seu irmão, ora por ele, por favor, nesse momento, você orou por você, agora ore por ele, nós não podemos sair desse culto sem interceder por alguém, não é? Peça para que o Espírito Santo fale ao coração do seu irmão. Meu Senhor, todos nós dependemos da mesma graça para avançar. Todos nós temos os pés de barro. Todos nós somos carentes do Senhor. Se o Senhor não tocar na nossa vida, se o Senhor não abrir as portas, nada acontecerá. E como teus filhos, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, e queremos interceder uns pelos outros, e pedir que o Senhor derrame mais graça na vida do meu irmão, mais graça na vida da minha irmã, que o Senhor faça com que o meu irmão, que o Senhor faça com que a minha irmã, viva uma nova estação, a começar por hoje, Pai, faz com que venhamos a experimentar algo novo da Tua parte, aqueles que estão desanimados, que recebam um novo vigor, um novo fôlego que vem do Senhor. Aqueles que estão por um fio, que recebam cura e restauração por meio dessa série de mensagens que vamos começar hoje. Que de fato, Pai, essas mensagens sejam vida do Senhor para a nossa vida. Nós oramos assim, no nome precioso de Jesus, aquele que está vivo e que está aqui nessa noite no nosso meio. Cremos nisso e oramos no nome dEle. Amém e amém, graças a Deus. Você pode se assentar. Amém. Você que nos visita pela primeira vez, é uma alegria ter você conosco. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Minha oração é que de fato você se sinta bem no nosso meio. Você que nos acompanha da sua casa, é uma alegria e uma honra
entrar na sua casa por meio dessa transmissão, que a graça de Jesus também alcance você. Reconstrução. Para reconstruir nossa vida, irmãos, nós precisamos dar 10 passos. E hoje eu vou trabalhar com você o primeiro passo desses 10. Primeiro grande passo: sem esse passo, nada acontece de novo. Primeiro passo, e eu convido você a abrir sua Bíblia, nós vamos meditar em um versículo apenas, aceite aquilo que você não pode mudar. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 1, versículo 15. Você que está aí com a sua Bíblia digital, no seu smartphone, acesse esse texto, por favor. Você que está na sua casa, peço que você também abra em Eclesiastes, ligue em Eclesiastes. Eclesiastes 1, versículo 15. E de alguma forma eu gostaria que você grifasse esse texto. Se for Bíblia de papel, grifa com uma caneta. Se for aí na sua Bíblia digital, tem esse recurso também, não é? Grifa esse texto, porque é um texto profundo e eu quero meditar nele nessa noite. Diz assim: aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Eu quero começar essa mensagem com 2 citações, e quero ler com você, uma um pouco mais longa e outra mais curta. Primeira citação diz assim: se você vê um pequeno broto saindo do chão e reconhece como um broto de uma forte trepadeira, pode arrancá-lo com 2 dedos e tudo ficará bem. Mas se você esperar até que a trepadeira se agarre firmemente a uma árvore, precisará de uma serra e talvez de um machado e uma pá para se livrar dela e desenterrar suas raízes. É impossível que se consiga remover a trepadeira sem quebrar alguns galhos da árvore. Frase, citação do Andrew Solomon. Tim Keller vai dizer também o seguinte: a vida humana é inevitavelmente frágil e sujeita a forças que estão além do nosso poder de controlá-las. A vida é trágica. 2 citações que resumem para mim e para você o que é a vida. Na primeira citação, Andrew Solomon vai usar essa ilustração de uma trepadeira para nos fazer pensar um pouco na nossa vida. Conforme nós vamos caminhando e os anos vão avançando, é isso que significa a primeira citação, coisas vão acontecendo no nosso caminho. E essas coisas, com o passar do tempo, se elas não forem tratadas, elas vão se agarrando a nós, de modo que chega um período em que muita coisa se torna uma espécie de laços. Deixa eu dar alguns exemplos para você entender a primeira citação. Quando se tem filhos pequenos, você tem a oportunidade de educá-lo nos caminhos de Jesus e ensiná-los a amar Jesus. Se você não faz isso e perde essa oportunidade, quando eles se tornam adolescentes, eles vão desonrar Jesus e desonrar você. Casamento, aqueles que são casados, a falta de investimento adequado ao longo de um relacionamento conjugal faz com que lá na frente o casamento fique por um fio. Curiosamente, irmãos, muitos estão casados de fachada, já se divorciaram há muito tempo, são estranhos morando dentro da mesma casa. Muitas pessoas não se divorciam por algumas razões muito simples. Primeiro, a pessoa pensa: eu não posso me separar porque o que os meus parentes vão pensar? Então ela continua junto e vive a vida inteira vivendo de fachada. Outras já estão acostumadas com a vida conjugal, entre aspas, e conclui o seguinte: se eu resolver me separar, como é que eu vou tocar minha vida daqui para frente? 20 anos casado, 30 anos, 50, 60 anos casado.
como é que eu vou tocar a vida daqui para frente? Como é que eu vou retomar? Uma vez eu escutei uma frase que você também já deve ter escutado, não é? Ruim com ele, pior sem ele. Tem muita gente que vive assim, dentro de casa. Vida profissional, tem pessoas que têm a vida profissional uma grande frustração, porque não se prepararam, não estudaram, não fizeram os cálculos antes de lançar as redes, e agora vivem insatisfeitos, uma vida infrutífera profissionalmente falando. O que o Andrew Solomon vai nos dizer é que se nós fôssemos um pouco mais inteligentes ao longo da nossa caminhada, quando coisas começam a acontecer à nossa volta, e se nós estivéssemos atentos a elas e tratássemos essas coisas antes delas crescerem, nós estaríamos muito melhor hoje do que imaginaríamos. Um outro exemplo são pecados. Ninguém tropeça numa montanha, nós tropeçamos em pequenas pedras. Hoje, muitos vivem uma vida escravizada por pecados que lá atrás eram como um pequeno broto que começou a crescer ao derredor e que num primeiro momento essa pessoa podia ter tratado e arrancado com 2 dedos, mas ela foi deixando, e aquilo foi crescendo, e aquilo foi agarrando, e aquilo foi ganhando força, foi ganhando espaço, de modo que agora é impossível você tratar o pecado sem que você se quebre em alguma medida. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, levanta a mão. Tim Keller, ele vai um pouco mais fundo nisso. Ele vai dizer que a vida é tão frágil, porque tem coisas que acontecem conosco que nós não conseguimos controlar. Eu quero dar alguns exemplos. Coisas que você não tem poder de controlar e nem de evitar. Por exemplo, perda de pessoas que amamos. Pessoas morrem e quando elas se vão, ficam lacunas terríveis. Doenças que nos debilitam e que às vezes são fatais e que não há tratamento. Não importa se você malha, se você cuida da sua saúde, se você tem uma boa alimentação. Ainda, traição pessoal. Às vezes, sem mais, sem menos, você descobre que a pessoa que um dia te amou, agora decide te deixar e embarcar numa aventura maluca. Reviravoltas financeiras, fracassos morais, às vezes a gente cai em pecados que a gente chega até a se assustar. Diz, como que eu fui me meter nisso? Tim Keller, num livro fantástico sobre sofrimento, ele vai dizer o seguinte: se você viver uma vida longa, inevitavelmente essas coisas vão te alcançar. Perdas financeiras, frustração com pessoas que você ama, você irá perder, alguma doença vai te alcançar, inevitavelmente você irá chegar à seguinte conclusão: a vida é trágica, ou melhor, frágil. Quando ele diz que a vida é trágica, não significa que é uma tragédia, mas significa que coisas acontecem de maneira trágica na nossa vida. A pergunta é, como viver a vida daqui para frente? Pense você que é pai, mãe, e você percebe que seus filhos, eles já estão fora de controle, você já não consegue mais educá-los. Você que está com seu casamento e você já não sabe mais o que fazer. Você que sofreu algum trauma no passado, algum abuso, alguma perda violenta, a pergunta é como avançar daqui para frente? Porque deixa eu te falar um negócio, meu irmão e minha irmã, se essas coisas não forem tratadas, é impossível de avançar. Essas coisas são uma espécie de bola de ferro nos nossos pés, que nos impedem de experimentar o melhor de Deus. Como avançar? Como avançar? O grande pregador Martin Lloyd Jones diz o seguinte: enquanto há vida, há esperança. Você pode repetir essa frase comigo? Enquanto há vida, há esperança. Vamos de novo? Enquanto há vida, há esperança. Não importa o que já tenha acontecido, não importa a situação que você está hoje, é possível reconstruir a vida. É possível, desde que nós demos os passos certos. Desde que nós demos os passos certos. Eclesiastes vai dizer, eu quero ler com você de novo: aquilo que é torto não se pode endireitar,
e o que falta não se pode calcular. Deixa eu explicar um pouquinho Eclesiastes para você entender o que esse texto está ensinando. Eclesiastes, aparentemente, é um texto, é um livro de um pessimismo extraordinário. Quando você lê no primeiro momento, você chega a ficar até assustado com as verdades que você encontra ali. Tem gente que diz que Eclesiastes é um livro que alguém escreveu, uma pessoa extremamente frustrada, amargurada e desamparada pela vida. Eu discordo disso. Eclesiastes, na verdade, mostra a vida como de fato ela é. Uma realidade dura, complexa e frágil. Viver, conforme o próprio Martin Lloyd Jones vai dizer em um dos seus livros, não é? Viver é coisa séria. Viver é coisa séria, e Eclesiastes nos mostra isso. Nós não sabemos se quem escreveu Eclesiastes foi Salomão, ou alguém inspirado em Salomão. Até hoje essa discussão, ela entra ano e sai ano, e até hoje a gente não sabe quem de fato escreveu Eclesiastes. Mas não muda as verdades que ali estão, se foi Salomão ou alguém inspirado na vida de Salomão. O que Eclesiastes vai nos mostrar é que se você parar para fazer as contas, olhar para a sua vida e fazer as contas, elas não irão fechar. Sempre terá um ponto, sempre terá uma questão, sempre haverá uma pergunta que não haverá resposta. A vida é aparentemente injusta na terra. Essa é uma das conclusões que o escritor de Eclesiastes chega. Não é à toa que no final do capítulo 1, versículo 18, se não me engano, ele vai dizer o seguinte, que pelo muito meditar, depois que ele para, pensa, racionaliza, faz as contas, ele diz o seguinte: o conhecimento é um fardo também. O muito estudar é um fardo. Por quê? Porque se você parar e ficar pensando, meditando, ruminando, você enlouquece. Porque tem muitas questões que não há resposta. E esse texto está nos ensinando o seguinte: as coisas são do jeito que são. O que é torto, e o que você não tem, você não tem. A ideia aqui do torto não é algo defeituoso, algo pecaminoso necessariamente, mas é a ideia de mais ou menos uma trepadeira, não é? Que se você deixar ela crescer, ela vai dando voltas, e lá pelas tantas você não consegue mais endireitar ela, por mais que você tente amarrar ela num tronco. Depois que ela está formada, ela não se endireita mais, e esse texto está ensinando isso, que a vida é do jeito que é, tem coisas que não tem jeito que não serão consertadas. Se nós queremos reconstruir nossa vida, se nós queremos experimentar uma nova estação, se nós queremos experimentar algo novo de Deus, avançar na vida a despeito das crises, do passado, das dificuldades, nós precisamos, em primeiro lugar, aceitar as coisas que não podemos mudar. Tem coisa, meu irmão, que você não tem como mudar, e enquanto você não se convencer disso, sua vida não avança. Mas vamos lá, eu quero compartilhar com você 3 princípios sobre aceitação. Primeiro passo, então, se eu quero reconstruir minha vida, eu preciso trabalhar a aceitação. Não há como recomeçar sem a aceitação. Em primeiro lugar, então, para aceitar as coisas que eu não posso mudar, eu primeiro preciso encarar os meus problemas. Encare os seus problemas. Quais são os seus problemas? O que na sua vida é torto que não endireita? O que na sua vida aconteceu no passado que hoje você não tem como mexer? Você precisa fazer esse crivo. Você precisa parar consigo mesmo e levantar uma lista, o que aconteceu no passado que até hoje me atormenta. Se você não fizer esse exercício reflexivo, sua vida vai emperrar. E talvez já esteja emperrada. O que até hoje, quando você lembra, te trava, te bloqueia, ou quando algo parecido acontece, faz com que você relembre do passado. Você precisa encarar os seus problemas de frente, parar de ignorá-los. Você precisa sentar frente a frente consigo mesmo, encará-los e dizer o seguinte: realmente isso aconteceu comigo, realmente fizeram isso, realmente eu fiz. Parar de fingir. Porque, irmãos, às vezes nós somos uma farsa. A gente faz coisas, ou as pessoas fazem coisas com a gente, que a gente diz, nem foi nada.
Nem foi tanto assim, eu nem dei bola. Só que sempre que você cruza com a pessoa, aquilo mexe com você. Quais são os seus problemas? Quais são as áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas? Somente você pode dizer isso. Ninguém tem a capacidade de enumerar isso para você. Sobre esses problemas, você tem que fazer uma outra pergunta. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Pense aí que você tem uma pendência com alguém, você tem algum embaraço na sua vida. Primeira coisa que você precisa perguntar, logo após chegar a essa conclusão, eu tenho um problema, é: o que eu posso fazer para resolver isso? Se a resposta é nada, nós vamos partir para o segundo passo. Mas se a resposta é eu posso fazer alguma coisa, você precisa fazer. Porque senão sua vida não vai para frente. Irmão, ninguém avança com a vida embaraçada, com a vida nebulosa, com a vida ofuscada. Se existe alguma pendência com alguém, ou alguma coisa que foi mal resolvida, ou alguma coisa que não foi resolvida, você precisa resolver. Ah, mas a pessoa morreu, então você não tem o que fazer. Mas se a pessoa está viva, você precisa fazer alguma coisa. Agora você precisa lembrar algo: você não tem como voltar no passado e refazer aquilo. Você não tem como desfazer aquilo. Não adianta você ficar se torturando. Você precisa matar no peito e dizer: eu fiz, e ponto final. Mas o que eu posso fazer a partir de agora? Porque existem alguns verbos, irmãos, que não existem quando o assunto é passado. Por exemplo, adiar. Você não pode adiar nada que você fez no passado. Interromper. Você não pode interromper nada que você fez no passado. Apagar. Muito menos. O que foi feito, foi feito. Uma vez eu estava numa aula de lógica e o nosso professor ensinando o seguinte para nós: tome muito cuidado com as suas palavras. Quando você estiver ensinando na igreja, ou até numa conversa boba, tenha muito cuidado com as suas palavras, porque depois que você falou, está dito. E aí não adianta você dizer: não, mas não foi isso que eu quis dizer. Mas foi o que você disse. E o que nós dizemos às vezes, a primeira vez, é o que fica na alma. Então esse professor disse: tome muito cuidado, porque o que você quis dizer já não interessa mais. Pense antes de falar, pense antes de agir, pense antes de decidir, porque depois que você fez, está feito, não tem como passar uma borracha. E esse é o ponto, irmãos. Nós precisamos encarar os nossos problemas de frente e dizer o seguinte: aconteceu. E agora? E agora? O que eu tenho que fazer? Segundo passo, segundo princípio. Aceite diante de Deus Pai sua atual situação. Você precisa atuar, aceitar a sua vida no presente. Do contrário, você viverá amargurado, angustiado, frustrado, traumatizado o resto dos seus dias. Mas infelizmente, irmãos, esse é um grande problema nosso. Nós temos muita dificuldade de aceitar, não é? A nossa vida no presente. Por exemplo, né? Vê se você concorda comigo. Casados, levanta a mão aí quem está casado, enquanto eu tomo uma água. Curiosamente, os casados querem viver como solteiros. Já percebeu? A rapaziada não consegue largar a mão do videogame. Prefere ficar jogando videogame do que ter uma noite romântica. Você está me entendendo, né? E é curioso, né? Porque às vezes as pessoas têm uma sede para casar, só que elas esquecem que o casamento ele traz responsabilidade. E uma vez que você adquire essas responsabilidades, você perde os seus direitos. Porque você não pode ter responsabilidade e direitos. Ou você tem responsabilidade ou você tem direitos. Por exemplo, quando você casa, você perde todos os direitos de solteiro. Como por exemplo, agora Zé, você tem que cozinhar. Agora, Zé, você tem que pagar suas contas. Agora, você precisa começar a pensar no seu futuro. Agora, você tem que acordar cedo. Agora, se as coisas derem errado, você tem que matar no peito, sair cedo no outro dia e procurar outro trabalho. Agora não adianta mais voltar para a casa do pai e fazer de conta que você não tem responsabilidade nenhuma. Só que o que acontece, irmãos? As pessoas querem casar e querem viver tendo todos os direitos de um solteiro. Quer levantar a hora que quiser, não quer fazer comida, não quer arrumar casa. Tem uma pesquisa, irmãos, que diz, assustador isso, de 10 jovens, 8, antes dos 40 anos, voltam para a casa dos pais.
E eu vi isso muito acontecer já. E olha que eu nem sou tão velho, né? Assustador, irmãos. Alguns voltam para a casa dos pais com a esposa e os filhos, e outros voltam para a casa dos pais, cada um para o seu canto. Porque, irmãos, a gente não entende que toda responsabilidade elimina direitos. Por exemplo, ainda, né? Não só casados, mas vê se você também concorda comigo. Quem tem filhos pequenos quer viver como se não tivesse. Eu estou vivendo isso agora, né? Filho pequeno e quer dormir a noite inteira. Quer ter filho, que bênção ter filho, mas não quer que a criança chore. Que bênção ter filho, mas não quer que fique doente. Que bênção ter filho, mas não quer comprar fralda. Que bênção ter filho. E eu não estou dizendo para desanimar você, eu estou dizendo que nós somos infantis, irmãos. Quer ter filho pequeno, mas agora conclui o seguinte: puxa vida, agora eu não vou conseguir terminar de ver a série. Porque ou eu vejo a série, ou eu aproveito para dormir enquanto o miserável dorme. Porque ele sempre acorda, se você inventar de ver qualquer coisa à noite, ele vai acordar quando você for deitar. E aí você pensa, perdi 2 horas que eu podia estar descansando. Ou seja, irmãos, nós queremos ter a responsabilidade de criar uma criança, de gerar um caráter, só que a gente quer ter os nossos direitos, de, por exemplo, eu não vou cozinhar hoje, deixa os meninos, vamos comer McDonald's. Vai nessa para você ver se todo mundo não vai adoecer na sua casa. Quem tem filhos adolescentes, por exemplo, quer viver como se eles fossem crianças, trata como se eles fossem crianças. Quem é filho quer viver como se fosse pai e mãe. Eu fico assustado, irmãos, da quantidade de pai que fica pedindo conselho para filho. Tem mãe que, por exemplo, fala mal do pai para a filha de 12, 13 anos e pergunta: o que eu faço? O que você acha que eu faço com seu pai? Você sabia que eu não aguento mais seu pai? A criança fica: mãe, Tem filho que quer ensinar o pai, naquele famoso jargão, o padre a rezar missa, né? Deixa eu ensinar o senhor a pagar as contas. Eu vou ensinar o senhor como é que administra a vida. Quem possui um cargo alto na empresa quer viver como um funcionário que entrou ontem. Ser promovido a chefe, mas não quer levantar mais cedo para abrir a loja. Você é promovido, só que agora você tem que chegar e chamar a atenção das pessoas, mas você não quer. Você quer ter os mesmos direitos de quem entrou ontem e ganha bem menos que você. Ou seja, nós queremos ser responsáveis, que as pessoas olhem para a gente com responsabilidade, mas a gente quer viver como se não tivéssemos essas responsabilidades. Membro de um ministério, agora falando da igreja, né? A pessoa é membro de um ministério, mas vive como se não fosse. Só vai lembrar do ministério quando está no dia, mas durante a semana vive como se isso não existisse. Membro de igreja vive como se fosse um visitante, não assume compromisso de sustentar a igreja. Aliás, nós vamos ter algumas mudanças para o ano que vem, só para gerar ansiedade na sua vida. Irmãos, precisamos engolir o orgulho, eu e você, e dizer para nós mesmos: eu tenho agido como um irresponsável. Nós precisamos aceitar a nossa situação diante de Deus Pai, porque só assim a nossa vida pode avançar. Nós precisamos aceitar a vida que nós temos hoje, nós precisamos parar de olhar para as oportunidades que a gente deixou passar e avançar na vida, irmãos. Esses dias uma irmã da igreja me procurou, né, para compartilhar uma decisão que ela precisava tomar, né? Disse: pastor, eu recebi uma ligação e tal, e eu não sei se eu aceito a proposta que me foi dada, ou eu sigo na minha profissão. E eu peguei e disse algo bem simples: independentemente do que você decidir, decida e não olhe mais para trás. Porque você pode tomar uma decisão e tudo dá errado lá, e você começar a olhar para trás e dizer: por que eu aceitei? E aí você começar a viver uma vida de frustração. Então, se você decidiu algo, seja bem resolvido, determinado, põe um ponto final naquilo e não olhe mais para trás. Não interessa se amanhã ou depois não vai dar certo. Você precisa aceitar a sua atual situação. Do contrário, a sua vida não avançará. Se você quer reconstruir sua vida, você precisa encarar os seus problemas. E uma vez que você os encara de frente, você agora precisa aceitar aonde você está, o que você tem.
para que você possa ir aonde Deus quer te levar. Deixa eu compartilhar com você uma outra citação. Diz assim: muitos relatam desconfortos insuportáveis, quando na realidade a única coisa que precisariam fazer para resolver isso seria levantar, andar e sair. Como tem pessoas, irmãos, que vivem 20, 30, 40 anos ruminando coisas que aconteceram há tanto tempo. Até hoje revive aquilo. E relata, e sabe os mínimos detalhes, os mínimos detalhes. E essa frase vai dizer, ok, é desconfortável, foi insuportável, mas você só tem duas opções. Ou você aceita que essas coisas aconteceram e agora você não pode mudar o passado, ou você vive nessa miséria existencial. Nessa miséria existencial. Nós precisamos entender, irmãos, ainda, por último, que as pessoas são livres. Muitas das frustrações, muitos dos traumas que a gente carrega na vida, foram gerados por outras pessoas, não é? Quem aqui nunca foi traído por alguém? Quem aqui nunca recebeu uma espécie de frustração? Quem aqui nunca foi criticado, difamado, que atira a primeira pedra? As pessoas nos chateiam, as pessoas nos decepcionam. Mas olha só que curioso, existe uma pesquisa que vai dizer o seguinte: 90% das nossas preocupações, 90%, estão ligadas a coisas que nós não podemos mudar. 90% das coisas que preocupam você são coisas que você não tem poder sobre elas. Entre elas, as pessoas. Como tem gente que tenta viver a vida dos outros e fica angustiado por causa da decisão que os outros tomam. Eu não sei se você sabe disso, mas você não tem poder sobre a vida de ninguém. Você não tem controle sobre a vida de ninguém. Nós não controlamos a vida e as decisões de ninguém. Eu só sou responsável. Guarda esse princípio no seu coração. Você só é responsável pelas suas decisões e atitudes. Você não é responsável pelas atitudes de mais ninguém. Então pensa você que é casado. Quem já foi traído, abandonado. A pessoa que traiu, que abandonou, ela decidiu fazer. E não existia nada que você pudesse fazer. E não tem nada que você possa fazer, que possa fazer com que aquilo se apague. As pessoas são livres, irmãos, e nós precisamos entender isso. Mas o problema é que a gente tem a mania que a gente quer mudar todo mundo, né? A gente quer meter o bedelho na vida de todo mundo. Mas a gente não arruma nem a própria cama, e a gente quer arrumar o mundo. Quem aqui arruma a cama todo dia? Levanta a mão. Todo dia, inclusive domingo. Eu sei que os homens não levantaram porque quem arruma é a mulher. Glória a Deus. Irmãos, tem gente que não arruma a cama, aonde deita, aonde você passa boa parte da sua vida. Ah, porque eu vou entrar lá de novo. Uma vez eu estava conversando com um senhor, quase 80 anos. Fui visitar ele e aí passei no quarto assim, não repara porque eu nem arrumo. E eu, ok. Ah, porque daqui a pouco eu vou entrar lá de novo. Então tá certo, ué. Você não devia tomar banho também, ué? Você não devia, né? No banheiro, porque vai usar de novo. Sei quem já leu aqui, Arrume a Sua Cama, um livro que já virou um clássico. Um militar aposentado foi dar uma palestra, trazer uma palavra de motivação para um grupo de universitários que estavam formando. Jovens sedentos por mudar o mundo. E a palestra dele foi: arrume a sua cama. Ele disse: se você quer mudar qualquer coisa, você tem que começar pelo seu quarto. Primeiro movimento da mudança, quando você levantar, arruma a sua cama. Comece pela coisa mais básica, porque se você não tem força, se você não tem a capacidade de arrumar a sua cama todos os dias, o que você acha que vai conseguir arrumar? Se você acha que aquilo não é importante, você acha que as outras coisas vão ser? Mas aí, irmãos, a gente não arruma o nosso quintal e quer arrumar o quintal do vizinho. Nós fazemos péssimas escolhas no passado, que agora a gente não tem como recuperar e apagar. E agora a gente quer que todos à nossa volta não errem. E aí a gente tem aquela falsa ideia: eu não quero que você sofra o que eu sofri. Você está querendo controlar todo mundo. Você quer que as pessoas vivam para que você tenha uma espécie de espelho,
Como existe esse problema, irmãos? Pais que querem que os filhos vivam o que eles querem ou o que eles não conseguiram. E aí os filhos agora têm esse peso. Eu preciso suprir as expectativas do meu pai. Se você tem feito isso, meu irmão, dá mais liberdade para o seu filho. Seu filho, ele vai ser o que ele quiser ser, você tem que ouvir ele. Você não é dono da verdade, você errou muito, e seu filho também precisa errar para aprender. Nós precisamos, irmãos, entender que as pessoas são livres. E eu sempre disse isso, e defendo esse princípio dentro da nossa casa. Eu sempre falo para a Débora, se amanhã ou depois o Caleb quiser ser um médico, amém. Mas se ele quiser ser um gari, amém. Nós precisamos de garis que amem a Jesus, assim como médicos. Irmãos, não é a nossa profissão que nos define, não é o nosso futuro que nos define. Nós precisamos entender que as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem da vida delas, e eu sou responsável apenas pela minha própria vida. Pergunta que eu te faço nessa noite, para a gente orar juntos, é: como é que está a sua vida? Como é que está você? Não os outros, você. Você. Quero fazer uma oração diferente com você nessa noite, antes de nós participarmos da Santa Ceia. Quero que você baixe a sua cabeça. Quero que você abra suas mãos na frente dos seus olhos. Eu quero que você deixe suas mãos como um formato de concha. Eu quero que você faça uma oração bem simples junto comigo. A oração é a seguinte: Pai, eu quero entregar nas mãos do Senhor aquilo que eu não posso mudar. E quero que você ore também assim: Pai, eu quero entregar nas mãos do Senhor aquilo que eu não consigo resolver. Vamos orar juntos assim? Põe suas mãos diante de você, Pai. Existem coisas que aconteceram na nossa vida, que estão além, e que estavam além do nosso poder de controlar. Coisas que nós não tínhamos a menor capacidade de evitar. E a gente não sabe por que o Senhor permitiu que essas coisas acontecessem. Mas são coisas que marcam e que marcaram o nosso caráter e até hoje refletem na nossa vida. E nessa noite, Dene, teu filho, eu quero entregar nas tuas mãos, Pai, aquilo que eu não posso mudar, aquilo que eu não tenho poder de resolver. E eu quero entregar também nas mãos do Senhor aquelas coisas que fogem do meu controle, que eu não tenho como resolver. E eu quero entregar nas mãos do Senhor. Tira esse peso do meu coração, tira esse peso do coração da minha irmã e do meu irmão. Ajuda essa pessoa, meu Pai, a reconstruir a vida dela a partir de hoje, aceitar as coisas que não podem ser mudadas. Sim, a dor é real, o trauma é verdadeiro, mas até quando, Pai, nós vamos sentir isso? Nos ajuda a aceitar que não tem como apagar isso, mas é possível retomar a vida daqui para frente. Tenha misericórdia dos nossos filhos, porque nós erramos tanto, Pai, e se depender de nós, eles estão completamente perdidos. Nós não podemos mudar as nossas falhas do passado em relação aos nossos filhos, mas o Senhor pode transformar a vida deles, e nós colocamos a vida deles nas tuas mãos. Queremos colocar os nossos casamentos. Nós não investimos o quanto deveríamos investir, e agora não tem como voltar atrás, Pai, e a gente não tem como mudar isso, mas nós sabemos que o Senhor pode curar, o Senhor pode renovar o amor, o Senhor pode renovar a aliança, o Senhor pode renovar o desejo físico um pelo outro, o Senhor pode fazer, o Senhor pode renovar a admiração, isso o Senhor pode fazer com que façamos diferente daqui para frente. Nós queremos entregar nas mãos do Senhor a nossa vida profissional. Alguns estão frustrados, porque não aproveitaram oportunidades de ouro, por medo de arriscar. Mas Pai,
Essas coisas não nos definem. Abre novas portas, dá contentamento naquilo que a pessoa faz hoje, porque o Senhor tem dado a provisão, o Senhor tem dado o sustento. Pai, eu quero orar também agora pela nossa vida pessoal, os nossos pecados, Pai, coisas que temos vergonha que as pessoas saibam, essas trepadeiras que existem na nossa alma, que nós fomos deixando criar raiz, e hoje nós não temos o poder de arrancar isso mais, porque a raiz é funda demais, a coisa está tão impermeada na nossa alma, que parece que já faz parte de nós mesmos, mas o Senhor tem poder de matar essa raiz, o Senhor tem poder de arrancar essa trepadeira, o Senhor tem poder de nos libertar. Só o Senhor Jesus tem poder de fazer isso. E eu peço, Jesus, que o Senhor faça isso, que o Senhor nos faça aceitar que sim, nós nos envolvemos com o pecado no passado e não tem como mudar isso. Nós abrimos portas e deixamos Ele entrar, mas a gente pode fazer diferente daqui para frente. E nós queremos renovar a nossa aliança com o Senhor nessa noite. Nós queremos reconstruir a nossa vida espiritual nessa noite. Nós queremos reconstruir os nossos relacionamentos nessa noite. Nós queremos reconstruir a nossa vida contigo nessa noite, Senhor Jesus. Toma em tuas mãos. Estenda suas mãos, meu irmão e minha irmã. Nós entregamos em tuas mãos, Pai, o que nós não podemos mudar. Faz o que o Senhor quiser com isso. E nos ajuda a avançar daqui para frente, sem esses pesos, essas bolas de ferro, para a honra e glória do nosso Rei Jesus.